Olá, estamos começando mais um bate-papo do Coletivo FOC. E antes de iniciar propriamente essa troca aqui, essa conversa legal, a gente quer convidar, como sempre, todas, todos e todes para acessar o nosso site foc.com.br e as nossas redes sociais. E uma coisinha a mais, lá tanto no site como nas redes sociais, você pode contribuir, colaborar de alguma forma para manter sempre viva a nossa imprensa livre e independente. Mas o falador aqui não sou eu, né? A gente está aqui com Léa Paiva e ela vai falar sobre um projeto inovador para ela, né? Que é o lançamento do documentário Sábado é Dia de Feira. Isso. Sobre o mercado público ali de Macau. Mas antes de entrar no assunto exato, Laine, eu gostaria de saber quem é Laine. Bom, eu sou macauense, virei fotógrafa com 25 anos, mas acho que a fotografia sempre esteve comigo porque minha avó, ela gostava muito de fotografar, não profissionalmente, ela fotografava eventos da igreja, eu tenho minha vida documentada todinha, então assim, eu ganhei máquina quando era adolescente, mas não despertava vontade. Depois de um tempo, já trabalhando na área de publicidade, eu passei a ter vontade de ser fotógrafa. Comecei a trabalhar em TV, comecei a mexer com fotografia e passei a ser fotógrafa. E com o tempo eu comecei a desenvolver o meu olhar fotográfico, né? O que eu gostava de fotografar. E uma das coisas que eu percebi que eu gosto de fotografar pessoas, contar histórias das pessoas. Então foi daí que surgiu a ideia de sair fotografando algumas pessoas, já fiz algumas exposições. Já teve exposição também de fotografia de paisagem. Eu sempre gostava de dizer que Macau não é só carnaval. Sim. Macau é muito bonita. Então, assim, eu sempre queria mostrar outro lado, não só o carnaval, mostrar as belezas da cidade. Então, já fiz essa parte. Mas eu acho que eu me encantei com fotografar pessoas, né? E foi daí que foi surgindo as ideias de fazer alguns ensaios. Eu tenho trabalho comercial, que eu faço aniversário, casamento, família. E tenho esse lado autoral, que é fotografando histórias de pessoas, fotojornalismo, essa parte que a gente que é da imprensa, vocês que são da imprensa, né, conhecem bem. E é mais isso, tipo, e aí surgiu a ideia do Sábado de Feira, despretensiosamente, né, eu estava fotografando a feira. Esse é o seu primeiro trabalho no audiovisual? Isso, é o meu primeiro trabalho no audiovisual. Eu já tinha feito exposição, só que aí como veio a pandemia, a gente não conseguiu fazer essa exposição presencial. Essa exposição foi adaptada, né? A gente fez online, um site que está até disponível. A exposição que você fala com essas fotos do Sábado a Dia de Feira. Só que aí depois, quando veio essa ali Paulo Gustavo, né? Aí tivemos a ideia de transformar num documentário, porque eu sempre fiquei com a sensação de que os feirantes, eles não tinham acesso a esse trabalho, né? Porque muitos não têm acesso à rede social, eles ainda são muito idosos, não tem quem oriente. Então, a gente teve a ideia de transformar num documentário, para que eles pudessem contar a história e se virem, né? Aí vai ter o lançamento no teatro, que já é para isso mesmo, para que eles possam ir, para também dar essa oportunidade para a população local ir ao teatro, participar, fazer presente. O Teatro Porto de Ama, lá de Macau. Certo. E aí, essa ideia é mais para que eles para que tenha um sábado diferente na cidade, né? E aí, um dia cultural, uma noite com qualquer show de Zelito, também para fazer com que a cidade tenha algo legal, diferente para poder prestigiar. E aí a gente percebe que essa relação, tanto da exposição e depois com o documentário, tem essa questão afetiva, né? Da cidade, com aquelas pessoas que você chegou a conviver, né? Isso, porque minha avó, ela tinha uma loja em frente ao mercado. E aí, como foi que surgiu essa ideia? Foi meio que na loucurazinha. Você já estava fotografando, um grupo de fotógrafos, vamos fazer foto do mercado? Bora! Pra de manhã cedo fotografar, treinar a fotografia. Foi no início, eu tinha começado a fotografar, acho que tinha uns 2, 3 anos. E aí a gente estava fazendo foto da feira. Quando eu cheguei lá, eu percebi que os feirantes eram os mesmos da época que quando eu era criança ia para o mercado com a minha avó.
Se não era eles, eram filhos, primos, era algo familiar. E aí, minha avó é muito conhecida por Macau, e aí quando eu entrava lá no mercado, ela dizia, você não é da Luzia. Aí eu dizia, deixa eu fazer uma foto. E acabou que foi fazendo, fui gostando, e aí eu sempre perguntava, eu tenho um caderninho que eu sempre perguntava, era o que era, né, a feira, quantos anos o que é que ele vendia no caso, aí quantos anos de mercado, se sempre foi dele, ou se já pertenceu a outra pessoa. E aí eu fui documentando e foi quando eu fui percebendo que, tipo, já tinha gente que estava lá há 20 anos, gente que, tipo, estava assumindo o lugar do pai. E aí a ideia principal, que até hoje eu ainda tenho vontade, quem sabe futuramente, é um livro, que eu acho que seria bem interessante, um livro com esses detalhes da livro história. aprofunda mais nessas histórias. Isso. Mas aí, enquanto as oportunidades ainda do livro não apareceu, veio o edital, onde eu consegui essa exposição. Só que aí entramos na pandemia, não pôde ser presencial, e acabou que a gente fez ela online. E aí foi em 2020 isso, só que de 2020 para cá, ficou a sensação de que estava faltando alguma coisa. E a gente teve infelizmente, muitos faleceram devido à pandemia ou não também. Então, eu sempre fiquei com essa sensação de que, tipo, estava faltando algo. E aí, agora com o documentário, a gente vai fazer até uma homenagem, é uma forma de homenagear essas pessoas que se permitiram ser fotografadas, porque é desde 2015 esse projeto que eu venho fotografando, né? Então, com esse documentário eu acho que vai ser legal, porque não só vai contar a história, como também vai homenagear essas pessoas e dar importância, porque elas são muito importantes para o mercado. E aí é uma forma de ter esse legado, né, preservado. Das que estão vivas, todas as pessoas fotografadas para a exposição participam do documentário? Nem todas. Algumas porque não quiseram, né, participar. Outras porque também, como o documentário só são 20 minutos, a gente escolheu algumas pessoas-chave que, tipo, que eu acho que tem uma história legal também e que eu tive mais afinidade também e que eu acho que fica legal. Por exemplo, tem uma história do seu Pedro, foi um dos primeiros, muito empolgado, fez uma foto linda dele segurando feijão, só que hoje em dia ele não está mais no mercado, devido à idade, teve alguns problemas com doença, ele não vai mais trabalhar. Só que eu queria muito que ele participasse, porque foi o primeiro e assim, foi muito, ele tem uma história legal, a gente foi na casa dele fazer. Então assim, a gente pegou algumas pessoas, aí pegamos Chico de Paula, porque é o da difusora, que é importante lá, né? Pegamos Carlinhos, que é o filho de seu Bida, que infelizmente faleceu. Foi um dos primeiros a falecer na época da pandemia. E aí quem toca hoje o comércio do pai é o filho. Então, por isso que a gente pegou também para poder contar essa história, mostrar que realmente passa de pai para filho em algumas situações. E você disse que pegou o Chico de Paula, né? Sim. Que tem a difusora e tal. O que levou a escolher Chico? Eu cresci escutando Chico. Não tem como. Aquela voz é algo que marca muito. Eu lembro perfeitamente, né? Cresci em Macau, morei em Macau até meus 15 anos. Então, Chico de Paula, às 6 horas da noite, tocando uma música da Oração dos Anjos. Eu voltava da escola escutando Chico de Paula. Não ia para a loja da minha avó, ficar lá na loja da minha avó trabalhando com ela. Tinha Chico de Paula. Então, assim, ele é muito importante até para a divulgação das coisas locais, né, de lá, como para o próprio mercado. Eu acho que ele é uma figura importante ali, que é em frente ao mercado, a difusora, e ele faz parte dessa história também. O mercado era em outro lugar, antigamente, e aí pegou fogo esse mercado, e aí foi feito esse outro local, que é onde é hoje, né, até hoje, e aí a minha avó, na época, abriu a loja em frente. Então, ela tem essa memória, foi no mesmo dia que foi do lançamento, da inauguração, e aí ela conta um pouco dessa lembrança, de como era, porque ela disse que o mercado não é só o mercado em si, não é só o box, é o entorno do mercado. E quando a gente fala do mercado público de Macau, outra cidade, na verdade, as pessoas que estão contando a história da cidade. Isso. Onde elas vivem e tal, né? Nas fotografias a gente pegou. Eu tenho fotografia de pessoas que frequentam a feira. Tenho fotos dos frentistas, né, que eram os mototáxis que vão fazer a entrega dessas feiras. Sempre tem, nas fotografias a gente conseguiu, mas para o documentário a gente deu prioridade para algumas pessoas do mercado mesmo. E tipo, minha avó, que não é exatamente do mercado, mas que tem uma loja em frente,
para retratar, trazer essa pessoa também. E Chico de Paula, que também não é de dentro, mas está perto, né, do mercado. Você está contando essa história e está passando um filme na minha cabeça, porque eu também sou de Macau. Eu saí de Macau aos 16 anos, quando terminei o ginásio ali na Colégio Padre Penha, né? Sim. E aí essa história, né, toda. Aí você lembra disso? Lembro tudo. Vivi momentos também muito engraçados lá no mercado, né? Também quando era criança, uma vez eu fui com minha avó, o povo me dava fruta, e aí eu passei mal. Sempre eu fui, quando eu entrava no corredor, o povo ficava lá, vem a Luzia, aí dava alguma coisa, chega, menina, aí dava comida. Então, até hoje é assim, às vezes, quando a gente entra, alguns que reconhecem, brincam, falam, oferecem alguma coisa ou outra. E aí eu acho que eu tenho essa afinidade, tá na minha história também, um pouco do mercado. Certo. E voltando um pouquinho para a questão da relação que você fala, da fotografia, qual a lição que você tira desse documentário? Tanto profissionalmente como nessa relação afetiva com pessoas que você conviveu desde criança, né? Muitas delas. A lição que eu tiro é que a gente realmente está aqui de passagem e que a gente tem que deixar algo. Eu tô querendo deixar isso para a cidade, usar meu trabalho para algo bom e que faça importância para a cidade e para essas pessoas. Principalmente porque eu vejo que é muito algo de família. Então, assim, toca muito nesse lado. E a história, eu acredito que a cultura local, a história de uma cidade é dada pelas pessoas. Nós somos a cultura daquele local. Então, a lição que eu quero deixar é, tipo, para que futuramente filhos meus, filhos de outros amigos, pessoas possam olhar esse trabalho e ver como era a cidade naquela época, para ver se melhorou, se não. Recordar essas pessoas que não estão mais presentes e que foram importantes. E eu acho que é mais isso, deixar essa lembrança para a população e para a cidade. Não é fácil, né, trabalhar com isso, a gente sabe, mas muitos acham que não tem esse trabalho. São 9 anos fotografando. E aí você chega para produzir um documentário já com um olhar, né, experimentado na fotografia, que é a base do audiovisual, né? A fotografia. Eu acho que tive uma certa vantagem e ao mesmo tempo eu tive desafios, porque eu nunca tinha trabalhado com audiovisual. Só que, graças a Deus, eu contei com a ajuda de Meisa e com o Alexandre, que realmente já trabalham há um tempo com isso. Sim. E aí eu fui vendo, aprendendo com eles na prática também. O que é a fotografia para você e o que é cinema? Fotografia, para mim, hoje a minha vida, né? É como eu vejo o mundo. E cinema é engraçado, porque eu acho que o cinema ele sempre esteve presente dentro de mim. Eu tinha vontade... Eu amo filme. E eu sempre cresci querendo trabalhar com cinema. Só que o cinema que eu imaginava era hollywoodiano, e eu achava que nunca poderia trabalhar com isso. Porque é longe da realidade da gente, principalmente que a gente mora no interior. Então, assim, hoje em dia, trabalhar com cinema é algo que eu estou descobrindo e realmente está sendo encantador. Então, para mim, o cinema hoje em dia é uma nova paixãozinha, está sendo algo que está me encantando. Fotografia é minha vida e meu amor. E o cinema, eu acho que tá virando a paixãozinha que eu tô despertando mais vontades de aprender mais e fazer mais coisas. Valeu. Obrigada, tá? Gostaria que você convidasse as pessoas para assistir o documentário, o local, a data, enfim, a hora, né? Vai ser dia 25 de maio, às 19 horas, no Porto Te Amo, em Macau. Mas para quem não vai para Macau, que não tem como ir, né? A gente vai disponibilizar um link com esse vídeo no YouTube para que as pessoas possam assistir também. Estamos encerrando o nosso papo aqui, não propriamente encerrando, né? Fazendo uma pausa aqui, porque esse papo a gente leva para o resto da vida, são lições que nós aprendemos uns com os outros. E aí, o Coletivo FOC convida para ficar atento ao nosso site, às redes sociais, e não perder de vista as nossas próximas conversas e o próximo bate-papo. Valeu, até o próximo.